Fala pessoal, aqui é o Rafael, mas para mais um vídeo. Olha só quantos vídeos foram hoje. É conteúdo o tempo inteiro sobre Botafogo, Fortaleza, o jogo que vai parar o Brasil hoje, 9 da noite, no Newton Santos. Aqui vamos ver os palpites, não só do Band Esporte, mas também do povo da ESPN, povo de vários canais diferentes. Vamos ver quem tá apostando no Fogão, quem tá apostando no Fortaleza e vamos aí. Se gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse conteúdo com react, com informação o tempo todo, incansavelmente, curta, compartilhe o link do canal aqui, do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que passarem aqui pelo canal e comente aqui embaixo o que você está achando do Fogão, do Brasileirão. E bora pro vídeo. Começa falando do jogão de hoje. Botafogo e Fortaleza valendo a liderança do Brasileirão. Você vai ver ao vivo no Sport TV às 9 horas da noite. Bora então pro Newton Santos, onde está a repórter Camila Barbieri. Camila, tudo bom? Conta pra gente como é que esse Botafogo vai a campo logo mais. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. O jogão da rodada, né, que coloca frente a frente o líder Fortaleza, que tem 48 pontos, diante do Botafogo, que está perseguindo aí o Fortaleza, tem 47 pontos, o time de Arthur Jorge. O time de Juan Pablo Vojvoda vem de 12 jogos sem perder, então vai ser com certeza aí uma partidaça. O técnico do Botafogo terá 3 retornos bem importantes para a gente destacar, jogadores titulares desse elenco que voltam depois de cumprir suspensão. Na lateral direito, o Matheus Ponte, também o zagueiro Barbosa e lá na frente, no ataque, o Savarino. A dúvida que restava era na lateral esquerda, isso porque o cuiabano sofreu uma luxação no ombro esquerdo na partida do dia 21/8 contra o Palmeiras pela Libertadores. Então a tendência é que ele não comece jogando, pode até aparecer entre os relacionados, mas o Marçal deve ficar então na posição. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como deve vir esse Botafogo, que tem o John no gol, na lateral direita então o Matheus Ponte, tem a dupla de zaga o Bastos e o Barbosa, do lado esquerdo o Marçal. No meio de campo tem o Gregory, o Marlon Freitas e também o Thiago Almada. Lá na frente, o Luiz Henrique, o Savarino e o Igor Jesus. Esse deve ser o Botafogo. Débora. Boa, Camila. E tem novidade também vindo da Inglaterra, né? Pintando aí no Botafogo. Conta pra gente. Deixamos essa novidade para fechar aqui, para amarrar todas as informações do Botafogo, é o Vitinho, novo lateral direito. Ele estava no Burnley da Inglaterra, disputando a Premier League, tem 25 anos e vai assinar um contrato aí com o Botafogo até o final de 2029. Ele foi revelado no Cruzeiro, mas logo cedo foi para a Europa, jogou na Bélgica e também agora no fim dessa passagem dele pela Europa, estava na Inglaterra defendendo o Burnley e tá aí então, chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro. Agora vai passar por exames e cumprir todos aqueles protocolos para ser regularizado para estrear no Fogão, Débora. Tá certo então, Camila, obrigada pelas... 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pai Vicária está prevendo muitos empates. Vamos aos resultados. Cuiabá e Criciúma. 1-1. Botafogo e Fortaleza. Esse jogo vai terminar empatado em 2-2. Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio vence por 2-1. Cruzeiro e Atlético Goianiense. Vitória cruzeirense por 2-0. Corinthians e Flamengo. Olha, esse jogo vai ter o Tite em Itaquera, mas com vitória corintiana, 1-0. Bragantino e Bahia. Mais um empate, 1-1. Fluminense e São Paulo. Novo empate, agora 0-0. Atlético Paranaense e Palmeiras. Palmeiras vai vencer fora por 1-0. Juventude e Internacional. O Juventude vence por 2-1. Vitória e Vasco. Vitória do Vasco, 1-0. Palpitômetro da 25ª rodada do Brasileirão. Cuiabá e Criciúma. Cuiabá jogando em casa, precisando sair da zona do rebaixamento, 2-0 Cuiabá. Botafogo e Fortaleza. Jogaço, hein? Briga pela liderança. Empate, 1-1. Cruzeiro e Atlético Goianiense. Cruzeiro jogando em casa, precisando recuperar do empate recente. Atlético Goianiense em baixa, 2-0 Cruzeiro. Grêmio e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ainda um pouco esfacelado, o Grêmio jogando em casa. O fator casa vai pesar nessa rodada. É 1-0 Grêmio. Corinthians e Flamengo. Aí já não vai pesar tanto pro Corinthians, hein? Apesar da dificuldade física do Flamengo. Esse jogo vai dar um empate, 1-1. Atlético Paranaense e Palmeiras. 1-1. Fluminense e São Paulo. Fluminense ganha em casa, 1-0. Aquela estilo Mano Menezes, 1-0. Juventude e Internacional.
Juventude tem sido o algoz do Internacional nesse campeonato, embora perdeu no jogo pelo primeiro turno, né? 1-0 Inter, tá em viés de subir. Bragantino e Bahia. Bragantino, péssima fase. Bahia vai ganhar fora de casa, 1-0. Vitória e Vasco. Aí o Vasco embala mais uma vitória, 1-0 também. Putz, não tava esperando. Olho na tela. Fui surpreendido. Bom, a ordem é eu, Vessa, professor Boina e Arnaldo. Pedir pra produção prestar atenção, porque o Arnaldo vai querer chamar VAR depois. É verdade, você deu o voto aí direito. Vamos anotar, porque o Arnaldo vai querer enganar vocês todos depois. Minha diferença pro Massa, ela não diminui, mesmo acertando. Olha lá, ó, já começou, aí, tá gente. Pega a caneta, anota, porque o Arnaldo... Cara, era bom anotar, né? Eu vou deixar Cuiabá e Criciúma, eu vou no 1-1. Cuiabá e Criciúma. Como o Cuiabá não tá performando muito em casa, eu vou 1-0 Criciúma. Eu vou também, 1-0 Criciúma, vou no Vessa. Cuiabá, técnico novo, né? Se foi bem no empate. 2-1 pro Cuiabá. Aí, ó, jogaço, o principal jogo da rodada. E não adianta vocês falarem de Corinthians e Flamengo e tal, porque o jogo da rodada é esse aí. Nossa. Botafogo e Fortaleza. Nada de sair sábado à noite, viu, Tirone? Televisão. 2-1 para o Botafogo. 1-1. Bom palpite. 2-2. Bom palpite também. 1-0 pro Botafogo. Ó. Ninguém foi no Lion, pô. Não, eu não... Aí teremos Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro reagiu, o Grêmio só tem o brasileiro agora, descansou a semana inteira. O Grêmio vai ganhar. 1-0 Grêmio. É a volta na arena do Grêmio, né? Isso que eu tava a volta da arena, na arena. Isso? Que não completa, né? Vai ser uma parte, alguma coisa assim. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio, tô nessa daí também. 2-1 pro Grêmio. Já voltou lá os caras. Pensar. 1-1, vai. O empate é com 1-2, 1-1. Aí sim, hein? Corinthians e... Não, Cruzeiro. Opa, pulei. Cruzeiro e Atlético Goianiense. De manhã também, né? Domingo de manhã, Cruzeiro vence 2-0. Razão e coração, 2-1 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Olha, não vai ser simples. Cruzeiro não tá porque o Atlético Goianiense, de repente, ele olhou assim, ele viu alguma coisa. É verdade, isso é verdade. Tava lá naufragado. O Cruzeiro tá meio esquisito. Foi a primeira vez que ele, na temporada toda, ganhou 2 partidas seguidas, ganhou a primeira em casa. É verdade. E passou a sonhar com mas não vai ser duro, hein? Vai ser Cruzeiro 2-1 marra. O Atlético viu o negócio, vai salvar 2-1 Cruzeiro. Tá bom, aí sim, Corinthians e Flamengo. Deixa por último isso aí. Não, tem que ser na ordem, na hora. Deveria ter deixado por último, agora já foi. Corinthians e Flamengo. Meu palpite é 0-0. Vocês vão se surpreender agora. 0-3. Esporte Clube Corinthians Paulista 3, Flamengo 1. O cara ele tá meio brincando agora, tá zoando. Aí, ó, tá vendo? 3-1 pro Corinthians. A mística do aniversário. Verônica assustou, Renatão assustou. A Verônica, o Brunão gostou. O Brunão gostou. Aí, ó. Então, recortem esse palpite. Fazem a fezinha, quem quiser fazer. Mateuzinho lá gostou, lá. Se preparem pra fezinha fazer uma grana. É isso. Isso. Ponto dobrado se ele acertar, hein? 1-2 pro Flamengo. Vocês preencheram todas as colunas, né? Então me deram o conforto do empate 1-1. Vitória e Vasco. No Barradão. Oi, velho. Também é aquele negócio. Olhou, o Vitória olhou. Ganha o Vitória, 1-0. Sério? Vai chamar o SAMU porque o Vasco vai ganhar de 1-0. 1-1. Preencheram de novo. Vai dar empate. Bom palpite do Massa, hein? 2-2. Que rodada legal, hein, agora. Fluminense e São Paulo. Cara, vai ser osso pro São Paulo, hein? Já tomou a cacetada do Galo, vai... E o Flusão vai levar. 1-0. Bom palpite, filho da mãe. 3-2 pro Fluminense. 2-1 Fluminense. Rapaz... Vai no empate que não é ruim. 1-1. Bom palpite. 1-1. Bragantino
nosso... Aí O Bragantino e Sene é osso. Tá olhando lá pra cima, o outro... Pode falar 6x6? E Bahia. Bragantino e Sene. Cara... Vai empatar esse jogo aí, 1-1. O Bahia vai ganhar por 1-0. Ai, all-in, né? 2-2. Braga em casa, eu acho que eu nunca postei no Braga em casa, porque é 2-1 pro Braga. Aí, Atlético Paranaense e Palmeiras, 0-2. Que isso, ó, forte, hein? 1-2 com gol aos 48 do segundo tempo do Gustavo Gomes de cabeça, porque o Atlético adora esses gols, então ele vai tomar mais um. Eu vou no Tiras pra ser diferente do seu. 0-2? E rezando. Caramba, vocês não dão nada pro Furacão, hein, meu? 1-1. É ele que tá querendo essa moral nossa. 1-1, empate. Danilo Pérez, o Ronaldo tá parecendo o Rogério do São Paulo. A estratégia tá dando errado, mas ele continua. Para de palpitar empate. 4-2-4, eu tô melhor. Eu tô reagindo, só que os caras não me dão os pontos, velho. Rogério não, é o Diniz. Só eu cravei no meio de semana. E aí, Juventude Internacional, jogo do Sul. Bom jogo e o Juventude vai vencer esse jogo. Que isso, hein, meu? 1-0. Esse jogo terminará 1-1. 1-1 também. E os dois felizes da vida. Ótimo palpite, eu vou 1-1. Arnaldo. Putz, o Inter ganhou há pouco em Beira-Rio, né? 2-1 na marra. Vai ganhar na marra. 1-2, ganhou o Inter. Só pra avisar, vocês foram grampeados, viu? Você gravou? Aê! 1-2. Gravei, olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Gravações sem autorização da justiça, sem não. Hora de melar tudo esse negócio. Não melar nada. Mela e o campeão é o que é o campeão agora. É o que tá lá na liderança. Não. Olha o Leonardo Santos se revoltou, hein? Olha lá. Por quê? Olha a coragem dos ditos jornalistas para apostar contra o Flamengo. Segunda vai ser legal o programa. Fala, João! Sextou! Bom final de semana para todos vocês. E vem aí a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como sempre, teremos jogos muito interessantes, mas 2 partidas me chamam muita atenção. Sábado, 21 horas, estádio Newton Santos, o Engenhão, Botafogo e Fortaleza vão se enfrentar. Simplesmente o Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo, vice-líder. Galera, isso aí é uma decisão dentro do campeonato de pontos corridos. Se o Fortaleza vencer, ele dispara. Se o Botafogo vencer, ele assume a liderança. Se houver um empate, a galera que está ali logo atrás, Palmeiras, Flamengo, vai ficar toda animada. A gente precisa repensar aí. Mas muito, hein? É só ver o que vocês estão vendo antes do meu programa e depois. Cara, é inacreditável. Vamos lá, então. Dá para entender que o Flamengo é o candidato ao título brasileiro ou Palmeiras, Botafogo ou Fortaleza? Joga Botafogo e Fortaleza, hein? Joga Botafogo e Fortaleza. Eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de não ter outras competições nesse momento, né? Joga Botafogo e Fortaleza, os dois que estão à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem confronto com os dois aqui em São Paulo e não tem outra competição. Acho que o Palmeiras tem um caminho aí bom pela frente. Tem por incompetência também, né, Veloso? Sim, perdeu para Botafogo e perdeu para o Flamengo. Vamos lá, pra você? Pra mim o Flamengo. O Flamengo é candidato. Pra mim é Botafogo ou Fortaleza ganha o título brasileiro. Eu não acredito em Fortaleza, não. Não acredito em Fortaleza. Não? Pra você, Maravilha. Acho que a briga vai ser Flamengo ainda, Flamengo, o Palmeiras e qual que seria o outro aqui? Não, a Abel perdeu 2 aí, né? Botafogo. Botafogo pode ser. Que precisa. Vai ter o seu maior desafio desde que assumiu a liderança do Brasileirão. Confronto direto contra o vice-líder Botafogo fora de casa. A gente vai conferir agora as prováveis escalações para o duelo no Engenhão, começando pelos donos da casa, né? O Arthur Jorge deve escalar e o John no gol. A gente tem Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano. No meio ali o Gregory, Marlon Freitas, o Almada, o argentino. Aí a gente tem no ataque um belo ataque, né? Luiz Henrique Savarino e Igor Jesus, que tá fazendo gol em todas essas últimas partidas aí. Laza, o que você acha desse
provável time aí do Botafogo. É o Botafogo de melhor que tem na mão, né? O técnico português está sabendo encaixar realmente, e eu gosto desse estilo com o Almada sendo um 10. O Almada sendo realmente esse cara de criação. No começo, o Almada estava caindo mais pela esquerda, né? Jogava o Luiz Henrique pela direita e o Almada aberto pela esquerda. Eu gosto mais do Almada nessa função de 10, do que ele fez no Atlanta United, do que ele faz na seleção da Argentina de base e, obviamente, na seleção principal quando ele entra, né? A gente sabe que tem 3, 4 jogadores na frente, mas o Almada é campeão mundial, a gente tem que lembrar disso. Mas eu gosto dessa formação e é ofensiva, porque o Arthur Jorge não tem medo de colocar o Luiz Henrique, Savarino, coloca o Igor Jesus, né? O Igor Jesus, inclusive, chegou e ganhou a posição do Tiquinho. Acho que o Tiquinho oscilou muito, principalmente do final do ano passado para o começo desse ano, e o Igor Jesus chega para esse lugar e ocupa com, como você falou, com garbo e elegância, fazendo gols importantes. Então, é um time forte. É um time que, por exemplo, um cuiabano que colocou o Marçal no banco, era um dos líderes dessa equipe do Botafogo, é um líder ainda dentro do vestiário, mas o cuiabano, um jogador que estava no Grêmio, a torcida pegava no pé dele, o Renato pedia calma, pedia tranquilidade, o cuiabano sai do Grêmio e se torna também uma das principais armas do Botafogo, porque o cuiabano defende muito bem e consegue atacar. Então, eu acredito que esse daí, obviamente, é o jogo da rodada e o Arthur Jorge tem aí de melhor. Tá todo mundo à disposição, né? Obviamente, tirando Eduardo, aqueles jogadores que a gente já sabe que não vão voltar mais na temporada. Mas o que tem de melhor hoje aí é um time muito forte do Botafogo. Realmente é um time muito forte que se reforçou muito bem nessa janela. Agora a gente vai ver a provável escalação da equipe do Fortaleza, que é a atual líder da competição. O Vojvoda deve escalar o João Ricardo no gol, né? O Tinga, o Brites, Cardona e o Pacheco. No meio, o Lucas Sacha, o Hércules e o Pochettino. E ali na frente, o Pikachu, o Breno Lopes e o Lucero, que está fazendo muito gol também. É o vice-artilheiro da competição com 8 gols. Como você enxerga o Fortaleza para essa partida? Esse time também do Fortaleza é o que o Vojvoda tem de melhor na mão, né? E aí a gente está falando de um Pochettino que para mim é um dos melhores meias do futebol brasileiro, aquele argentino clássico que consegue armar, enxerga o jogo, enxerga os espaços. O Lucero, outro finalizador, jogador de dentro da grande área, que finaliza muito bem. Aí você pega também como o Vojvoda conseguiu montar esse elenco. Breno Lopes é um jogador que o Palmeiras não era titular. Era um jogador um pouco mais encostado no Palmeiras. Ele traz para o Fortaleza. Breno Lopes hoje é uma peça fundamental nesse elenco do Lion. Pikachu, outra peça fundamental. Aí você pega o meio-campo. Hércules, também um dos melhores volantes desde o ano passado. É um cara que tem um dos maiores números de média em desarme no futebol brasileiro. E o Hércules, a hora que você olha, obviamente, quem puder assistir o jogo, né, entre Botafogo e Fortaleza, repara, porque o Hércules ele não vai tocar na bola 300 vezes. Só que a hora que você olha, o Hércules está de um lado dando um bote, a hora que ele olha para o lado direito, o Hércules está do lado direito dando um bote. É um cara que cobre, é o famoso, para você que gosta dos termos, box to box. É um cara que vai realmente desarmar e vai chegar ali, vai fazer esse primeiro passe para o Pochettino armar o time. Então, o Vojvoda encaixou, assim, e aí é aquilo que a gente, né, chover molhado. Porque não é de hoje que o trabalho do Fortaleza que vem crescendo. Desde 2021 o Vojvoda está à frente do Fortaleza. Segundo técnico mais longevo, né? Só atrás do Abel. Agora, a gente fala de um trabalho de um time que ficou 7 anos na Série C, subiu para a Série B, subiu para a Série A. Foi construindo tijolinho por tijolinho, né? Chega, faz uma campanha histórica que consegue encontrar e chegar na Libertadores pela primeira vez. Então, assim, é bem legal da gente ver, né? Crédito, obviamente, para o Paz, né? Que é o CEO, conseguiu organizar, mas o Vojvoda encaixou essas peças e os caras correm. Eu confesso que eu torço bastante pelo sucesso do Fortaleza, porque eu acho que é um modelo de trabalho a ser seguido, de fato. É um baita trabalho que a gestão do Fortaleza faz, mantendo o seu elenco, né? Sabendo contratar, sabendo das suas limitações financeiras e organizando. Não vai lá e gasta 50 milhões de um jogador que não vai entrar. Exatamente. Então, o Fortaleza merece, chegou no final da Sul-Americana no ano passado e merece, de fato, conquistas, porque é uma gestão invejável mesmo, que os clubes têm que seguir. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O jogo da rodada vale a liderança. E na tela você tem informações de Botafogo e Fortaleza. Esse eu quero ver. O jogo acontece às 9 da noite amanhã. Será o terceiro jogo em casa
do Botafogo, do Fogão contra concorrentes à liderança e ao título, né? Lembrando que o Botafogo superou o Fla 4-1 e o Palmeiras por 1-0. Já tinha vencido o Palmeiras sem contar fora de casa. Sem contar a Libertadores. Defesa do Fogão reforçada, o Botafogo acaba de contratar Vitinho, lateral do Burnley. E essa é a novidade para mim, que é repatriar o Adrielson, que jogou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado e foi para o Lyon, outro time do Textor, no início desse ano. Como o Lyon contratou um monte de gente, o Textor arrebentou com o fair play financeiro lá da França, que também não tem muita moral para pedir fair play financeiro para ninguém, né? Claro. Tá há anos ali alimentando o PSG do Qatar. É capaz que o Lyon tenha que fingir que vai limpar a folha salarial, né? Pode ser que tenha a ver com isso, ou pode ser que o Adrielson esteja simplesmente satisfeito. Tricolor embalado, Júlio. Fortaleza não perde há 12 jogos e o técnico Vojvoda terá todo o elenco à disposição, com exceção de Marinho, Rossetto e o Caleb. Que são titulares. Não são titulares, não. Não, sem dúvida, nenhum deles. O Iago Pikachu em destaque na tela para você. Vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. Você concorda com o Pikachu? Não, coletivamente, eu acho o Botafogo o melhor time da temporada. Melhor, inclusive, que o Fortaleza, que é um belo time coletivo. Individualmente, eu vou discordar dele. Individualmente, acho que não. Acho que é um... Flamengo ainda bem à frente. Até o São Paulo, acho que é à frente. Até o São Paulo à frente. À frente, os nomes do São Paulo são muito bons também. Quando a gente começa a olhar para o Botafogo, como funciona o time, a gente começa a exaltar individualmente certos jogadores, mas eles estão sendo potencializados por um time bem treinado que joga bem. Eu não estou falando que eles não são bons, mas eles parecem melhores até do que realmente são. Ou até se descobrem melhores do que são. Tem muitos bons jogadores no Botafogo, mas o grande segredo do time é o coletivo, né? E é um time recém-criado. Lembrei outro dia, né, que o time do Botafogo que entrou em campo contra o Palmeiras na Libertadores tinha um jogador que entrou em campo lá no fatídico 3-4 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. Um ano atrás, o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro com, 12, 13, 14 pontos de vantagem. Isso é impressionante que você falou, porque a gente exalta muitas vezes o Fortaleza, o Atlético Paranaense, que contratam bem. O Botafogo, nesse ano, contratou muito bem, né? Muito bem. Bem caro, né? Alguns jogadores muito caros, o Matheus Martins, o próprio Luiz Henrique. Luiz Henrique nem se fala, né? Contratação mais cara. Não, essa era mais pedra cantada, mais certeira. E parece uma contratação do Lyon, né? Exato. É a história do Tex, torcedor de vários clubes. Então, são valores europeus. Mas eu acho que são os dois times que melhor jogam futebol no momento. Não à toa estão em primeiro e segundo lugar na tabela. Bem descansados? Vem descansado, semana inteira treinando, então eu imagino que vai ser um jogo muito intenso, muito pegado. É a característica do Botafogo. Acredito que jogando fora de casa e contra o Botafogo, né, que vai buscar a vitória, o Fortaleza vai conseguir jogar daquela maneira como ele gosta mais. Time vertical, no contra-ataque, conecta contra-ataques como poucos, assim, sabem exatamente o que fazer quando pressionam e conseguem recuperar a bola. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Tomara que não seja estragado por arbitragem. E não consigo visualizar aquele jogo amarrado, sabe? Aquela final de campeonato, entre aspas, que nenhum dos dois quer arriscar muito. Que nem a gente viu nos jogos da Copa do Brasil essa semana. Os jogos foram ruins. Muito. A gente analisou aqui resultado, erros, acertos, mas essencialmente os 4 jogos da Copa do Brasil foram ruins. Todos eles. Tecnicamente muito fracos. E eu imagino que o Fortaleza e Botafogo e Fortaleza vão fazer um jogo diferente. Vão fazer um jogo de quem tem ambição, de quem quer ir para as cabeças. Não é uma final antecipada, não tem nada disso. Agora é lógico que, como o Fortaleza tem um jogo a menos, se ele consegue vencer fora de casa o Botafogo, que é o seu principal concorrente hoje, sem descartar Flamengo e Palmeiras, mas numericamente o Botafogo é o principal concorrente do Fortaleza, puxa vida, hein? Aí a gente já começa a falar de uma vantagem de mais de uma rodada. Né? Numa vantagem de você poder dar uma tropeçada e continuar na liderança. Então, o Fortaleza pode sair do Engenhão aí com uma liderança importante. Eu acho que ele não vai abrir mão da ambição de conseguir isso.
E eu vejo também aí uma outra circunstância, um empatezinho fazendo Palmeiras e Flamengo, né, esfregarem as mãos. Claro. O Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense fora, o Flamengo joga fora também contra o Corinthians, né? Situações diferentes de Atlético Paranaense e Corinthians, nenhum dos dois jogos talvez seja fácil. De repente, o jogo contra o Corinthians, pela pressão, pode até se tornar fácil. A gente não sabe, teoricamente. São dois jogos perigosos, mas ganháveis. Perigosos e ganháveis. O Adrielson, Júlio, ele foi esquecido pelo Dorival Júnior. Pelo Dorival. Bom. Pensando em convocação. Ele esteve em campo hoje na vitória do Lyon. Aliás, um jogo espetacular. Acho que terminou 4-3. Depois o Vitorino pode me confirmar. 4-3, né? A vitória diante do Estrasburgo. E estaria pensando em seleção brasileira. Uma volta para o Botafogo, para o futebol brasileiro, poderia reaproximá-lo? Você acha difícil? Não, poderia reaproximá-lo. Mas Será que ele joga bem menos que o Beraldo, por exemplo? Ele é bem menos conhecido do Dorival do que o Beraldo. Sim, né? Então, eu citei um exemplo ruim porque o Beraldo mas é xodó do Dorival. Um é xodó e os outros 3 são melhores. Sim, os outros 3 são melhores. São melhores e jogam num nível muito alto ali. Militão no Real Madrid. Sim. Marquinhos no Paris Saint-Germain, o capitão do time. Ou um dos capitães, enfim, da seleção. E o Gabriel Magalhães num time que vai disputar o título inglês até o fim, né? O Arsenal. Então, eu acho muito difícil. Acho que esse quarteto de zaga é possivelmente, salvo lesões, o quarteto da Copa de 2026. Eu acho Tanto que o Dorival muda todo mundo depois da Copa América, mas não mexe no quarteto de zaga. Não mexe na linha eu ainda acho o Beraldo um patamar abaixo desses 3 que você citou. Concordo. E acho ele no mesmo nível de vários outros bons zagueiros. E aí a questão confiança tem tudo a ver como um critério de desempate, né? Juventude também, futuro, a chance de depois de disputar outras Copas. Mas eu gosto muito dos 2 zagueiros do Flamengo. Sempre falo aqui, né? Do Fabrício Bruno, do Léo Pereira. Sem falar no Léo Ortiz, né? Sem que falar além de no Léo bom zagueiro, é bom volante. Está quebrando um galhaço no meio campo também. Acho o Adrielson um bom jogador também. Falam muito do Murilo, que surgiu no Corinthians. Do Nottingham Forest. Do Nottingham Forest. Esse eu acho mais ameaça ao Beraldo do que todos os outros. Não, o Fabrício Bruno é uma ameaça também, porque ele foi bem com o Dorival. Nos jogos lá da Espanha e da Inglaterra, né? Sim. Não foi para a Copa América, mas ele foi bem com o Dorival. Acho que a 4ª vaga está aberta, mas o Dorival está escolhendo confiar no Beraldo. A gente falava muito do outro Murilo também, o do Palmeiras, mas esse caiu um pouquinho nessa temporada. Estava elogiando. Colocado, tem 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 65% de aproveitamento. Já o Fortaleza é o líder, 14 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 70% de aproveitamento. Você percebe que o Botafogo tem um jogo a mais do que o Fortaleza e um ponto a menos. Zupac, a reportagem da Roberta Barroso traz alguns detalhes para a gente explorar. O fim da reportagem me chama aqui a atenção desse caráter, de certa forma, de final. Porque assim, se os dois nós pensarem grande, o Botafogo precisa pensar grande porque precisa ganhar em casa. Mas o Fortaleza, se empatar, o resultado não é ruim, é muito bom. Mas se ganhar, é um passo muito importante, ok, várias rodadas ainda. Como é que você imagina a abordagem de cada um para o duelo? O Fortaleza, acho que não para o seu torcedor, talvez também, mas acho que para o campeonato de uma maneira geral, o Fortaleza está naquela ainda de rodada após rodada ter que provar para os outros que ele vai ficar ali até o final. A gente não sabe qual vai ser a briga final do Fortaleza, mas ainda, mesmo com a campanha espetacular, é o time que menos perdeu no campeonato, só perdeu 3 vezes, vem num crescimento absurdo, né, de junho para cá, mas ainda está tendo que se provar de que essa vai ser a briga do Fortaleza. E claro que o jogo de amanhã é um jogo importante nesse quesito, e a gente já viu em jogos dessa grandeza o Fortaleza ir muito bem. Vamos lembrar, Fortaleza foi ao Maracanã e venceu o Flamengo. O Fortaleza recebeu o Palmeiras e tocou 3 no Palmeiras. Então é um time que já enfrentou os melhores do campeonato e venceu dentro e fora de casa. É o Fortaleza que já venceu o São Paulo no estádio do Morumbi também, sim, no comecinho do campeonato. Então, 2 vezes, aliás, já venceu o São Paulo. Então é o Fortaleza que tem condições de bater o Botafogo, mas vai ser um jogo muito interessante e eu espero um jogo muito rápido. Por que um jogo muito rápido? Porque são 2 equipes que jogam muito bem em transição. Não são equipes que ficam com a bola. O Fortaleza, que é o líder do campeonato,
é o time que tem a menor posse do campeonato inteiro. Ninguém fica menos com a bola no Campeonato Brasileiro do que o Fortaleza. É um time de transição muito veloz. E o Botafogo é um time muito rápido para atacar também. Então a tendência é que seja um jogo de um ritmo muito acelerado, com as duas equipes em pé de igualdade para esse tipo de duelo, né? Então dá para dizer que o jogo de amanhã é um jogo para 50-50. Deve ser um jogo incrível, muito legal de assistir, além do envolvimento de quem torce para os dois times. E eu vi hoje um dado que é bem interessante, um levantamento do GE. O Fortaleza é o time que mais vezes jogou no Brasil, né, dos times de Série A no campeonato. E o Fortaleza viajou mais de 23 mil quilômetros, viajou 23 mil quilômetros a mais que o Botafogo na temporada. O desgaste que o time do Fortaleza carrega pela questão logística do Brasil e das competições, mais de 23 mil quilômetros de diferença entre o que o time viajou e o que o outro time viajou. E ainda assim, o Fortaleza vem com seu elenco, que é um elenco de nível parecido entre titulares e reservas, muito bem no campeonato. Jogo equilibrado, o jogo vai ser muito bom. Formação do Botafogo tem reforço para o Glorioso para essa segunda metade da temporada. Oficializou a contratação do lateral direito Vitinho, de 25 anos, estava no Burnley da Inglaterra e chega com um contrato definitivo até dezembro de 2029. O defensor é o 6º reforço nessa janela de transferências. O acordo foi fechado em 8 milhões de euros, 49,3 milhões de reais aproximadamente, mais 2 milhões de euros, 12,3 milhões de reais aproximadamente em bônus. Seguimos aqui. Tem que ver o peso, se condiz. Sofreram um pouco. Amortecedor da moto. Eu acho que ele não cabe, não. Eu já falei, quem vai fazer o pivô no Alexander Barbosa? Por isso que ele é um grande zagueiro. Qual o próximo? O cara que for fazer o pivô no Alexander Barbosa, ele aqui, ó. Isso. Fica a 1 quilômetro de distância. Quem joga bem pelo Fortaleza, hein, pra fazer esse pivô? Rapaz, o Lucero, Lucero ou Renato Kaiser, são os dois centroavantes. Avisa pra ele o perigo disso aí. Vou avisar. Seguinte, vamos falar do Botafogo. Amanhã! Líder versus vice-líder. Por enquanto, vice-líder, porque amanhã Fortaleza. Vem aí, Botafogo e Fortaleza. Fortaleza e Botafogo pra você que no Som na Transamérica o bicho vai pegar, vai sair faísca. E óbvio que você vai estar ligado aqui no Som na Transa pra esse jogaço. Fala do Fogão, Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. Depois das boas notícias, dois jogadores fecharam nos últimos 2 dias. O lateral direito Vitinho, que desembarca amanhã aqui no Rio de Janeiro para assinar contrato. E o zagueiro Adrielson, que acertou o seu retorno ao time. Contrato de 4 meses, é um empréstimo até o final da temporada. Depois ele retorna ao Lyon. Falando sobre o Brasileirão, o Botafogo está pronto para o duelo contra o Fortaleza amanhã, às 9 da noite, no estádio Newton Santos. Essa partida que é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vale a liderança da competição. Partida que promete ser complicadíssima. O Fortaleza é osso duro de roer. Vou trazer números aqui que impressionam, se tratando de uma equipe que há algumas rodadas não era tida como uma das favoritas ao título brasileiro. Nos últimos 10 jogos do Fortaleza, foram 9 vitórias e 1 derrota. Um aproveitamento excelente da equipe do técnico Vojvoda, 27 pontos conquistados dos 30 possíveis. Dessas 9 vitórias, 6 foram em casa e 3 fora de casa. E esses 3 triunfos fora de casa foram simplesmente contra Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A última derrota da equipe no Brasileirão foi há quase 2 meses. Dia 3 de julho, derrota para o Vasco em São Januário por 2-0. Para amanhã, o técnico Arthur Jorge terá o retorno de 5 jogadores, 4 deles considerados titulares: o zagueiro Alexander Barbosa, o lateral Matheus Ponte e o Savarino, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam à equipe. Além deles, o Alan, que está recuperado de dores musculares, e o Cuiabano, que está recuperado de uma luxação no ombro direito, também devem ficar à disposição. O Cuiabano, que a gente ainda não tem 100% de certeza, né? Uma luxação no ombro demanda um pouquinho mais de cautela. Pode ser que a comissão técnica prefira preservá-lo, e aí, se de fato isso acontecer, o Marçal deve começar a partida como titular. Agora, quem está confirmado na equipe titular é o Igor Jesus. Aliás, ele ganhou a vaga do Tiquinho Soares, ídolo do time, e vem tendo grandes atuações com a camisa do Botafogo. Ele chega aqui no Papo 2 e fala a respeito da preparação que ele teve lá na Arábia, que foi fundamental para que ele chegasse bem ao Botafogo. Falou também sobre o seu bom momento e sobre o duelo contra o Fortaleza. Eu já venho me preparando muito bem, né?
Há 3, 4 meses atrás, quando eu recebi a proposta do Botafogo, depois que eu assinei, eu comecei a me preparar. Eu que vim de um futebol que é totalmente diferente do Brasil, em questão de intensidade. O pouco de tempo que eu tive lá na Arábia, eu procurei me preparar bem para quando tivesse a oportunidade aqui, aproveitar da melhor maneira, como eu venho fazendo. Temos um jogo muito importante contra o Fortaleza, um jogo que pode nos levar à liderança novamente, e estamos nos preparando muito bem para, quando tiver a oportunidade lá, aproveitar da melhor maneira. Tá aí, portanto, o atacante Igor Jesus, jogador que vem sendo muito importante nesse momento da temporada, fez 3 gols nos últimos 4 jogos, atuações que o credenciaram a ser titular absoluto do ataque do Botafogo. Valeu, Canta! Meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Igor Jesus, Costa. Titular merecidamente. Hoje não existe comparação entre ele e o Tiquinho. Inclusive, me incomoda muito quando o Tiquinho entra no jogo, principalmente quando o Igor Jesus continua em campo. Ou é um ou é outro pra mim. E o Tiquinho não tem jogado bem o suficiente pra receber essa minutagem toda que ele tem recebido. Gosto demais da programação das TVs do Rio de Janeiro, né? Que tira a atenção aqui do Bruno Cantarelli. Gosto demais do futebol do Igor Jesus, nem parece que estava tanto tempo fora do futebol brasileiro, né? Já entrou fazendo gols importantes, é um cara muito inteligente, assistências também, não só gols, algumas assistências decisivas, como aquela pro Luiz Henrique no jogo da Libertadores. Então hoje não existe um Botafogo sem o Igor Jesus como titular. Quanto à lateral esquerda, o Marçal, infelizmente, tem vários problemas físicos, né? E o Cuiabano, se não voltar, a tendência é que joga o Marçal, pelo que disse o Rodrigo Brandão, mas a gente não sabe se ele vai jogar os 90 minutos. E aí sobra a opção do Hugo, que foi lá pro final da fila, merecidamente, mas o Botafogo tem esses 3 laterais esquerdos somente hoje à disposição. Somente não, né? 3 laterais esquerdos é coisa pra caramba, são poucos os times do futebol brasileiro que tem 3 laterais esquerdos. Então, se por um acaso o Marçal tem entrado bem. Mas fisicamente ele não tá conseguindo jogar todas as partidas. Se por um acaso o Hugo, algum outro jogador que o torcedor não gosta muito, tiver que entrar, um Alter, é fundamental o torcedor ter paciência, porque esse é um jogo decisivo e crucial pro campeonato. Eu gosto muito de tratar o Fortaleza como postulante ao título, por mais que entenda que o elenco é limitado, porque no ano passado... Já não tá no início do campeonato, No ano passado fizeram a mesma coisa com o Botafogo e eu era o cara que vinha aqui criticar. É isso. Botafogo era o líder do campeonato, ainda tinha muita gente desconfiando e a gente abria aqui o microfone da Transamérica para falar, parem de subestimar o Botafogo. O Botafogo hoje é um candidato ao título. Acabou não acontecendo, mas o Botafogo tá aí de novo, lutando pelo título brasileiro. Então eu jamais vou subestimar uma equipe. Gosto do time titular do Fortaleza? Não, no papel eu acho um time limitado. Mas você assistindo os jogos, você entende por que o Fortaleza tá nessa arrancada. É um time letal. Cria muito pouco, mas quando cria, faz o gol. E tem um centroavante em ótima fase, que é o Lucero. Contra o Corinthians, ele dá assistência pro gol do Iago Pikachu. Tem sido titular na maioria dos jogos, embora o Fortaleza seja um dos times que mais revezam. Quero destacar também o Pochettino, tá fazendo um excelente campeonato. O João Ricardo, goleiro, também tá fazendo um grande campeonato. E o Fortaleza, mesmo quando não joga tão bem, vence as partidas. A última derrota, eu falei que o Vasco passou o mês de agosto inteiro sem perder, o Fortaleza passou o mês de agosto e a última derrota foi no dia 3 de julho, como disse o Rodrigo Brandão. Tá pra quem? Pro Vasco, 2-0. Depois venceu Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético Goianiense, empatou com o Criciúma, venceu São Paulo, Cruzeiro, Criciúma de novo, empatou com o Rosário Central, ganhou do Bragantino, ganhou do Rosário Central, ganhou do Corinthians. Ou seja, é um recorte muito grande pra gente tratar o Fortaleza com desdém. Você pode olhar pro time e falar, Breno Lopes estava escanteado lá no Palmeiras. Quem é o Lucero? O Tinga, tá? 200 anos no Fortaleza. O Tinga tava onde? Tava no Fortaleza o tempo todo. Pedro Augusto, será que vai ter o show do... Te enganei. Será que vai ter o show do Pedro Augusto? Não teve. Renato Kaiser, era da base do Vasco, não vingou no Vasco. Quem é o Machuca? Quem é esse Machuca? É o time do Fortaleza. Será que ele vai machucar o Botafogo amanhã? Acho que não. Mas com esse time, o Fortaleza não perde desde 3 de julho, pô. E aí, antes dessa derrota de 3 de julho pro Vasco, tomou um 5-0 do Cuiabá do nada também, inexplicável. Inexplicável. Mas é um time campeão da Copa do Nordeste, que é um campeonato muito difícil. Está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É o atual vice-campeão da Sul-Americana. Perdeu pra LDU. E merece respeito. Então,
O Botafogo precisa tratar esse jogo como uma decisão. Por mais que, repito, eu entenda que o time do Fortaleza não compete no papel com o Botafogo, eu acho o Botafogo bem melhor. O time deu liga, encaixou, e quando encaixa é muito difícil de você superar. Não é? Bom, pessoal, e o meu palpite hoje é 2-0 Fogão, tá? 2-0. A Almadinha vai desencantar e fazer um gol hoje, e o outro gol de Savarino. Botafogo 2-0 em cima do Fortaleza hoje, para ganhar liderança, ganhar fôlego e, rumo à vitória. Botafogo que tem muito mais jogos em casa do que fora nessa reta final aí. Diferente do Fortaleza, que tem muito mais jogos fora do que em casa, então é a chance de a gente passar e disparar rumo ao título brasileiro. Não esquecendo que ainda podemos ganhar a Libertadores esse ano, hein? Eu acho que temos boas coisas guardadas para o Botafogo esse ano aí. Tem tudo para ser um ano fantástico de lavar a alma. E o Fogão hoje pode estar escrevendo botando um tijolinho, né? Nessa caminhada, nessa estrada dos louros, do facho de luz, do Estrela Solidária te conduz rumo ao título, tá? Logo mais temos o jogo. Eu acho que esse pode ser o último conteúdo. Talvez eu faça uma live mais tarde, já na reta final ali, quase começando o jogo, eu faço uma livezinha. Então, vamos para cima do Fortaleza. Hoje vamos ganhar, se Deus quiser, aí rumo ao título. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os posts, todos os vídeos, todos os shorts, todos os ao vivo que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. O lugar, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Então eu sou o Rafael, abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.